Segundo período, tempo de consolidação fundiária. Campos de Dona Silvéria era o nome dado à região do atual município, incluindo a parte alta do território de Itatiaia no século XIX. Esta segunda fase da história tem como característica a substituição da economia dos engenhos pela cafeicultura e pecuária. Tropas de muares e boiadas transitavam pelo território entre Minas Gerais e os portos do mar, principalmente após a chegada da família real e sua corte em 1808 ao Rio de Janeiro. Ora, um tropeiro de Pouso Alto, chamado Antônio Pereira Leite, achou esses campos de Dona Silvéria um ótimo local para se estabelecer. Construiu duas pontes. Ponte sobre o rio Paraíba, uma na fazenda Cachoeira, perto da hoje chamada Vila Flórida, outra ao lado do porto, onde depois se ergueu o armazém Rocha Bernardes. Também requereu ao Bispado do Rio de Janeiro a construção de uma capela dedicada a São José em 1829. Nisso foi associado ao outro personagem que pode ser considerado também fundador do povoado primitivo, José Ferreira de Souza, que formou a Fazenda Campo Belo. O povoado desenvolveu-se nas terras dessas duas fazendas, a Cachoeira e a Campo Belo. Ao lado do trânsito de tropas e de boiadas, a cafeicultura crescia rapidamente, atraindo investidores e trabalhadores. Com isso, a vida tornou-se mais complexa, exigindo criar-se o Curato de São José do Campo Belo em 1831 e o Distrito de Paz em 1838. Assim, surge e se consagra o nome Campo Belo para designar o povoado e seu território. O nome Itatiaia, neste momento, era atribuído a um ribeirão e à região montanhosa, próxima ao registro do Picu, que depois foi chamado de Itamonte. Falava-se, à época, Titiaia, nome originado da Serra do Ouro Branco, em Minas Gerais. Campo Belo ficava a meio caminho entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, tendo sido favorecido pela melhoria das estradas e pelo pioneirismo da cafeicultura resendense. 4 mulheres se destacaram na construção social e no povoamento de Campo Belo. São elas: Dona Silvéria Soares Lucindo, a quem devemos o primitivo nome Campos de Dona Silvéria; Dona Custódia Ribeira da Silva, primeira esposa de Antônio Pereira Leite, a quem devemos a devoção a São José; Dona Mariana Cândida Ribeiro Leite, que foi a segunda mulher de Pereira Leite e que depois de viúva se casou com Rocha Leão. E finalmente Dona Maria Benedita Gonçalves Martins, proprietária das fazendas da Serra e Penedo, considerada a rainha do café em Resende. O café dominou a região. Muitos enriqueceram com seu cultivo e transporte. Não seria possível seu cultivo nessa grande escala se não fosse o trabalho do africano escravizado. Trazidos de Angola, do Congo ou da Costa da Mina, muitas etnias, como os Bantu, os Ashanti, os Fula e os Mina, estão nas raízes de nossa cultura, contribuindo com vocabulário, alimentos, danças, etc., além de se miscigenarem por meio de casamentos. Outra característica da cafeicultura foi a derrubada de mata nativa, quando muitas das espécies da Mata Atlântica foram extintas, fosse para plantar os cafezais,
fosse para construir as casas e utensílios, como os carros de boi e os moinhos. Assim desapareceram madeiras nobres como a braúna, o cedro, a peroba, a canela, o vinhático, etc. A terra se esgotou. E já nos anos 1860 vieram as pragas e a crise econômica e social. Os problemas foram crescendo e, como veremos no próximo bloco, a solução para muitos foi emigrar para as terras de São Paulo, mais férteis e ainda por desbravar. Também encontrou crise o sistema de escravidão, tornando-se cada vez mais reprovado usar o trabalhador africano deste modo. O Brasil entrou em guerra contra o Paraguai entre 1865 e 1870. E entre os muitos combatentes, chamados de voluntários da pátria, foram também contingentes de escravizados, alguns recebendo alforria em troca. Um dos novos moradores da freguesia de Campo Belo nesta época foi o padre Joaquim Tomás de Aquino. Chegou em 1864 e fez uma reforma no templo dedicado a São José, que perdurou até os anos 1960, com sua forma típica da arquitetura religiosa colonial brasileira. O padre Aquino distinguiu-se também pelo espírito de caridade e serviço ao próximo, como no surto de varíola de 1865, fazendo-se de enfermeiro e mesmo de coveiro. Morreu em 1880. Seu irmão, o capitão Virgílio Tomás de Aquino, foi veterano da Guerra do Paraguai e estabeleceu-se em Campo Belo como marceneiro e hoteleiro. Dele descendia o primeiro prefeito de Itatiaia, Luiz Carlos Aquino. Em 1865, o Almanac Laemmert, na página 271, dá uma descrição do lugar. A povoação contará umas 100 casas com um único sobrado pertencente ao Sr. Manuel da Rocha Leão. Edifício imenso pelo tamanho, mas de construção vulgar. A matriz acha-se completamente ruína e os ofícios divinos são celebrados em uma casa sem forma, sem proporções de templo. Entre os edifícios térreos, contam-se alguns de boa construção e bonita aparência. Limítrofe com as duas províncias, Minas e São Paulo, Campo Belo seria um ponto de ativo comércio se a navegação do Paraíba fosse empreendida para vapores, ou ao menos removidas as dificuldades de navegação. Falto desse melhoramento, vegeta apenas no solo do progresso.